Provavelmente vocês já viram lá no meu Instagram que eu compartilho vários exames de raio-x e faço comentários sobre o que aquela imagem está dizendo, o que aquela imagem está mostrando para nós. Se você ainda não viu, me segue lá no Instagram, tem destaque só sobre isso, com vários exemplos para vocês ir treinando o olhar também. E sempre quando eu peço raio-x para um paciente meu, principalmente para aqueles que eu acompanho aqui na clínica, o que eu espero é que aquele exame, aquela imagem venha sem um deslocamento, sem uma luxação de quadril. Tá, mas e o que a gente faz para isso acontecer? O que nós precisamos fazer para evitar uma luxação de quadril? O que nós precisamos fazer para conseguir manter o quadril do nosso paciente saudável pelo maior tempo da vida dele? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Sobre algumas formas, alguns passos, algumas coisas que nós devemos fazer para prevenir deslocamento, luxação do quadril. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é que nós precisamos, nós como fisioterapeutas, como profissionais, nós precisamos saber como o quadril de uma criança se desenvolve. Nós precisamos saber que quando um bebezinho nasce, ele nasce com um quadril normal, mesmo que ele tenha um diagnóstico de paralisia cerebral, por exemplo, ainda assim ele nasce com um quadril normal. A menos que ele tenha alguma condição congênita do quadril, que não esteja diretamente relacionada com a lesão neurológica. Mas, no geral, a maioria das crianças nascem com um quadril normal. Só que elas não nascem com o quadril formado. Esse quadril ele vai se formar ao longo do desenvolvimento motor dessa criança. Então, o bebezinho, ele vai nascer com um acetábulo mais raso, ele não vai ter uma ossificação da cabeça femoral, ele vai ter um aumento dos ângulos, do ângulo do colo femoral, do ângulo de anteversão femoral. Tudo isso vai ser modificado ao longo do desenvolvimento, com o objetivo de fazer um acoplamento entre a cabeça femoral e o acetábulo. O objetivo é que o acetábulo consiga abraçar a cabeça femoral ao longo do desenvolvimento da criança, para que a gente possa prevenir a luxação. Quando isso aqui não acontece, o acetábulo mais raso, os ângulos maiores, nós temos uma predisposição maior à luxação de quadril. Então é importante a gente entender em que momento do desenvolvimento da criança esses ângulos são reduzidos, quando e como que essa cabeça femoral vai sendo ossificada, quando o acetábulo vai ganhando uma concavidade, como que a gente vai fazer isso? Quais são os períodos críticos para o desenvolvimento desse quadril e o que nós temos que fazer nesses períodos? Então, a primeira coisa é entender sobre como esse quadril se desenvolve. A segunda coisa que a gente precisa saber é que a criança precisa entrar em intervenção precoce o mais cedo possível. Vocês precisam comentar isso com os pais, porque o desenvolvimento desse quadril vai iniciar muito cedo também. Então lá, quando ainda nós temos o bebezinho, ele começa a ativação muscular de cadeia posterior, ele começa a tirar o peso aqui da região superior do tronco e levar para a pelve. Esse bebezinho começa a sentar, começa a ficar de quatro apoios e jogar peso mais sobre a pelve, sobre o quadril. Tudo isso já inicia um processo de desenvolvimento desse quadril. Então, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Quanto mais cedo a gente começar, maior a prevenção. E aí a gente vem para o próximo ponto, para a próxima coisa que a gente precisa fazer, que é ficar em pé, colocar essa criança em pé já aos 9 meses. E por que aos 9 meses? Porque quando a gente pega o desenvolvimento típico, até antes dos 9 meses, às vezes, as crianças já começam a se colocar em pé. E aos 9 meses elas já estão em pé, já é esperado que elas estejam em pé, que elas se segurem em objetos ou que elas se segurem em outras pessoas e já fiquem em pé com descarga total de peso. Com peso corporal agindo sobre o quadril, com a força da gravidade agindo sobre o quadril, com força de reação ao solo agindo sobre o quadril.
Todas essas forças somadas, elas vão fazer uma compressão e empurrar o acetábulo contra a cabeça femoral. E isso aqui vai ajudar na formação desse quadril. Então, aos 9 meses, as nossas crianças atípicas, elas também precisam ter a oportunidade de ficar em pé, para que elas tenham também esse benefício. Porque se elas não passarem por essa fase agora, aos 9 meses, elas vão perder, esse acetábulo ele vai ficar raso. Ele vai perder a capacidade de abraçar a cabeça femoral. Então aqui é importante, aos 9 meses, ficar em pé. E aí a gente já vem para o próximo fator de prevenção, que é treinar marcha, andar aos 12 meses. E se a criança não consegue fazer isso sozinha, nós precisamos ajudar. Durante a marcha, gente, nós temos a fase de apoio médio, principalmente, né, que é quando apenas um membro inferior está em contato com o chão. Nesse momento, nós temos o peso corporal agindo sobre o quadril, a força da gravidade agindo sobre o quadril, mais uma vez a força de reação ao solo agindo também de forma unipodal. Então, toda a força está em um membro inferior. E isso é um estímulo enorme para a formação do quadril, para empurrar o acetábulo contra a cabeça femoral e formar essa concavidade, formar a cabeça esférica da cabeça, a forma esférica da cabeça femoral e prevenir esse deslocamento aqui. Então, o treino de marcha, ele é muito importante também nessa fase e a gente não pode deixar de fazer. E, por fim, mas não menos importante, vem o protocolo de vigilância. A gente tem hoje na literatura que esse protocolo, que a gente já pode pedir o primeiro exame de imagem quando a criança fizer 1 ano de idade, para a gente ir acompanhando, para a gente já ver o que está acontecendo naquele quadril. A gente já consegue ver se tem uma discrepância de descarga de peso entre um membro e outro, né? A gente consegue ver se tem um lado que está recebendo mais carga do que o outro. A gente vê isso através, por exemplo, do diâmetro do fêmur, de quanto de densidade mineral óssea tem em cada membro inferior. A gente já consegue ver se tem um estímulo de ossificação da cabeça femoral, como que está esse acetábulo, se ele já está indo para a concavidade. E aí a gente vai, a partir disso, fazendo esse protocolo de vigilância, fazendo as avaliações de acordo com o nível de GMFCS da criança, de acordo com a idade. Então, o protocolo de vigilância ele é importante para diagnóstico precoce de qualquer coisa que possa estar alterada. E quanto mais cedo a gente fizer esse diagnóstico, mais cedo a gente faz a intervenção e consegue manter o quadril dessa criança o mais saudável possível. Na semana que vem eu vou trazer um vídeo sobre alguns exercícios, algumas atividades práticas mesmo, que a gente pode fazer com as crianças para também prevenir esse deslocamento. Então, o vídeo de hoje e o vídeo da semana que vem, eles vão ser um complemento. Espero vocês na semana que vem.